pessoal, então a gente dá seguimento nessa aula em que a gente vai definir as principais equações da cinemática dos fluidos. No vídeo anterior, nós vimos como deduzir a equação da conservação de massa e como da equação da conservação de massa derivar a equação da quantidade, derivar a equação da continuidade, tá? Se vocês não se lembram, volta no vídeo anterior. Nós vimos também como calcular a velocidade média a partir de um perfil de velocidades. Tá? Isso é muito importante porque a velocidade média é uma aproximação teórica da velocidade de escoamento do conduto. Ela não existe, é uma velocidade teórica e precisa ser analisada. Nesse vídeo a gente vai ver, inclusive, um fator de correção para ela. Tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai começar aplicando o teorema de Reynolds para deduzir a equação da quantidade de movimento. Como a gente já sabe, e vocês já viram algumas vezes, eu vou repetir porque ele é muito importante. Ele trata uma análise lagrangiana a partir de uma análise euleriana. Ah, mas por que o segundo termo aqui à direita é análise euleriana? Porque a gente fixa regiões no espaço. Fixa um volume de controle, fixa uma superfície de controle. Então, aqui a gente tem uma grandeza extensiva, n, que depende de x, y, z e t. E aqui nós temos uma grandeza intensiva no volume de controle e o fluxo dessa grandeza intensiva na superfície de controle. Tá bem? Volta na primeira aula caso vocês não se lembrem como a gente chegou no teorema de Reynolds. Agora a gente vai aplicar para a quantidade de movimento. Normalmente a quantidade de movimento linear, a gente chama, né, representado por essa letra, representado por essa letra Q, e é igual a massa vezes a velocidade. Isso aqui é um vetor, isso aqui também é um vetor, tá? Então, se n maiúsculo, grandeza extensiva, é igual a massa vezes a velocidade, a grandeza intensiva associada a n é igual a massa vezes velocidade dividido pela massa. Logo, n é igual à velocidade, tá? Relação da grandeza extensiva com a grandeza intensiva. É sempre assim, né? E não é igual a n vezes a massa do sistema, tá? Então, a variação total da quantidade de movimento m vezes v em relação ao tempo é igual a parcial no tempo da integral no volume de controle de ρ v de velocidade dv mais a integral na superfície de controle de ρ v que multiplica o produto vetorial v dA. Tá certo? Só substituir aqui as nossas variáveis. Agora vamos começar uma análise um pouquinho mais aprofundada dessa equação. Olha só, no primeiro termo antes da igualdade, então no primeiro termo aqui à esquerda, vamos fazer essa análise. dmv dt. Isso no sistema, a gente já sabe, né? Como a gente já sabe também, a massa é uma constante na definição de sistema. Então, aqui eu posso tirar a massa desse diferencial e escrever que massa vezes dv dt, né, é a mesma coisa. Agora, quem que é a variação da velocidade no tempo? Isso aqui é aceleração. E massa do sistema vezes a aceleração do sistema é igual à somatória de forças que agem no sistema, tá? Então, esse primeiro termo, a derivada total da massa vezes velocidade, a derivada total da quantidade de movimento, nos dá exatamente a resultante de forças que agem no sistema. Esse é o nosso primeiro termo da integral, tá? Então, eu posso escrever a equação da conservação de a equação da conservação de perdão, a equação da quantidade de movimento da seguinte forma: a somatória de forças
que age no sistema é igual à derivada parcial da integral no volume de controle de V rho dV mais a integral na superfície de controle de V rho e aí produto vetorial V dA. Eu quero fazer algumas considerações em relação a essa equação. Eu vou trocar de cor para a gente poder ter uma diferenciação melhor aqui. Olha só. O que é muito interessante aqui, foi por isso que eu troquei a ordem, é que integral de ρ dV, isso nos dá a massa. Essa primeira parcela, a parcela local do teorema de Reynolds, me dá a variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle. Esse é o termo local. O segundo termo, aqui não é menos um, tá? É só um flechinha de vetor. O segundo termo me dá o fluxo da quantidade de movimento no volume de controle, tá certo? Então, são dois termos e a soma desses dois termos tem que ser igual às forças que agem no sistema. Quais forças agem no sistema? Pois aquelas que têm uma interação sólido-fluido e aquelas que são de pressão, de campo gravitacional, de campo eletromagnético, enfim, todas as forças que agem no sistema. A gente vai ver daqui a pouco essa questão, tá? Essa questão, tá? Mas aqui colocando como eu gosto de colocar na forma do equation, porque fica mais fácil de visualizar, dm, derivada total da quantidade de movimento no tempo, isso aqui tem que ser um t minúsculo, né? No tempo, é igual à somatória de forças que age no sistema, isso tudo do sistema. Isso é um termo local, variação da quantidade de movimento dentro do sistema. E um termo convectivo. Bom, isso aqui é igual a zero eventualmente, nem sempre isso é igual a zero, tá? Desconsiderem esse igual a zero aqui, pelo menos por enquanto. Nos exercícios isso vai aparecer de novo, tá bem? Então nós temos aqui termo local, termo convectivo. Vamos fazer nossas hipóteses simplificadoras, que quando o escoamento é permanente, o termo local ele é igual a zero. Então, eu sei que quando o escoamento é permanente, a somatória de forças que agem no sistema se equilibra com o fluxo, porque dt da integral no volume de controle de ρ v dv, isso é zero. Então sobra só o termo de fluxo. Rho v dA, tá? Beleza. Quando o fluido é incompressível, eu tenho eu posso tirar o ρ ali daquela equação, né? Então, somatória de força que age no sistema é igual somatória de força que age no sistema é igual à integral na superfície de controle de ρ v v dA, e esse ρ eu posso tirar aqui da minha equação, tá? Porque o fluido é incompressível, então ele não varia. E aí, finalmente, quando o escoamento é uniforme, isso significa que a velocidade. Vamos lembrar o que é escoamento uniforme? Ó, se eu tenho uma tubulação, por exemplo, tá? Tubulação. Eu tenho um perfil de velocidade. A gente já sabe isso lá do conceito base da mecânica dos fluidos, né? A velocidade junto à parede é zero. Numa tubulação em escoamento laminar, ela faz uma parábola, tá? E essa é a distribuição de velocidades na seção. Quando eu falo que o escoamento é uniforme na seção, o que eu estou querendo dizer é que eu aproximo a velocidade do escoamento pela velocidade média.
Obviamente que eu estou cometendo algum erro aqui, mas é uma aproximação que muitas vezes é válida, tá? Essa é a velocidade média. Então, falar que isso comentou uniforme na seção é dizer que eu estou trabalhando com velocidade média, tá bem? E aí a minha equação, como eu estou trabalhando com a velocidade média, é aquela integral, eu vou escrever aqui de novo, então somatório de forças no sistema é igual a ρ, integral na superfície de controle, de VDA. Isso aqui a gente precisa resolver porque a velocidade a velocidade varia na seção. Se a velocidade é constante, igual à velocidade média, isso aqui é constante. Posso cancelar essa integral e substituir, então, pela soma de VI ao quadrado vezes a área I. I igual a 1 até o número de superfície de controle que eu tiver. Todas as superfícies que eu tiver escoamento, tá? Vejam só, é uma aproximação, obviamente, né? E isso aqui vai ter algum tipo de erro, dependendo do perfil de velocidade que eu estiver trabalhando. Mas é uma forma muito comum de se trabalhar na mecânica de fluidos, tá? Dizer que a somatória de forças que agem no sistema é igual a ρ somatória de V ao quadrado vezes A, tá? Onde que a gente tem aplicações claras e muito importantes disso? Vou dar dois exemplos. Um no escoamento a conduto livre e um no escoamento a conduto forçado, tá? Imagina que eu e uma comporta com abertura de fundo aqui, tá? Então eu tenho o escoamento que vem por aqui e um que sai aqui por baixo. Então eu tenho esse escoamento tem uma vazão Q, ele tem obviamente uma velocidade de aproximação e sai com outra velocidade aqui, tá? Então existe um desbalanço, então existe um desequilíbrio de força aqui que precisa ser compensado por uma força que segura essa comporta, senão essa comporta vai ser carregada. Como calcular essa força? Pois aqui é um exemplo claro da aplicação da equação da quantidade de movimento. A gente delimita um volume de controle aqui, tá? E eu tenho as forças que vão agir nesse sistema, tá bem? Como aqui a gente está interessado só na direção x, quem eu tenho de forças na direção x? Eu tenho uma distribuição de pressão aqui, uma distribuição de pressão por aqui, tá certo? Essa força F que está segurando a comporta, e aí eu posso aplicar a equação da quantidade de movimento. Um outro exemplo muito importante, e esse dentro dos condutos forçados, é o seguinte: imagina que eu tenho uma seguinte tubulação e ela faz uma curva, tá? Isso é bastante comum, tá bem? Como eu garanto que essa tubulação vai ficar aqui parada, onde ela tem que ficar? Ela não vai se deslocar por conta dessa curva. A gente coloca o que a gente chama de bloco de ancoragem. É um bloco de concreto que segura essa curva, tá? Então, a nossa curva fica dentro do bloco de ancoragem. Normalmente, esse bloco de ancoragem segura a curva com atrito, normalmente. Bom, pode ser também que tenha uma fundação, mas de qualquer forma, eu preciso saber qual é a força que esse bloco vai ter que segurar. E aqui é um exemplo claro da aplicação da equação da quantidade de movimento dentro desse volume de controle. Olha, eu tenho as pressões chegando aqui, tenho pressão na saída, tá bem? Tenho uma força de atrito, tenho uma força de atrito, tá?
e tem o peso desse bloco de ancoragem, tá bem? Então a gente consegue calcular qual deve ser o volume do bloco de ancoragem para segurar a partir da força de atrito esse sistema. São duas aplicações bastante importantes dentro da hidráulica, dentro da engenharia hidráulica, tá? Agora, uma coisa que eu tinha comentado é que a gente fez essa suposição de que o escoamento é uniforme na seção. Nem sempre, a maior parte das vezes, isso não é verdade. E a gente precisa fazer uma certa correção aí nesse ponto, tá? Essa correção é feita com esse coeficiente de correção de Buzzinski. Ele é bastante conhecido como beta, tá bem? Como beta, tá bem? Que coeficiente de correção é esse? Olha, quando eu falo que a somatória de forças no sistema é igual a ρ somatória de V e ao quadrado, aí isso aqui é uma aproximação. Lembrando que a gente fez três hipóteses para chegar aqui, né? Escoamento permanente, fluido incompressível e escoamento uniforme na seção, tá? Bom, se eu tiver só um perfil de velocidades, a velocidade média é sempre igual, né? Mas isso, se a gente se lembrar, na verdade é igual a integral na superfície de controle de ρ v y ao quadrado dA, tá? Então, a correção que a gente faz aqui é a seguinte. Eu vou falar que, na verdade, essa somatória aqui é ρ somatória de beta VI ao quadrado AI. E isso é igual a integral na superfície de controle de ρ V ao quadrado de Y dA. Se você não se lembra, quando eu falo V de Y, é porque eu tenho aquela distribuição de velocidades, né? Então, se eu tiver uma distribuição parabólica, quando eu falo V de Y, eu estou falando V em relação a essa distância Y do centro da tubulação, tá? E beta pode ser calculado como a integral na superfície de controle de V de Y ao quadrado dA dividido por V médio, isso aqui é a velocidade média ao quadrado vezes a área. Então, esse é o fator de correção. Normalmente, esse fator não é muito maior do que 1, tá? Então, a gente costuma ignorar na maior parte dos casos. Mas no escoamento laminar, quando Reynolds é menor que 2000, então a gente tem escoamento laminar, em alguns casos é importante fazer a correção com beta, tá certo? Na próxima aula nós vamos deduzir a equação de energia a partir do teorema de Reynolds. Na próxima aula não, no próximo vídeo, né? Ainda nessa aula. Nós vamos deduzir a equação de energia a partir do teorema de Reynolds aplicada à primeira lei da termodinâmica. Dessa equação nós vamos derivar a clássica equação de Bernoulli. No vídeo seguinte nós vamos derivar a equação de massas na linha de corrente. Então são duas formas de abordar a equação de Bernoulli, que é tão importante dentro da engenharia hidráulica. Tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.